para a Série B. Ô, Rafa, falar em dever de casa, queria saber de você uma coisa, cara. A torcida do Fluminense tá ansiosa aqui. Queria que você falasse quem é esse Thiago Santos, cara, que ele chegou aqui no Rio, né? Sendo um pedido do técnico Fernando Diniz. O Fernando Diniz deu uma coletiva hoje também, falou que já conheceu o atleta desde a época que ele estava no Audax, que o atleta ele enfrentava esse jogador no Campeonato Paulista, que é napolense, se eu não me engano. E, cara, o jogador já chegou no Fluminense. Antes do Fluminense anunciar esse jogador, a torcida já estava, cara, xingando pra caramba o atleta, não queria esse jogador com 33 anos, que não estava bem no Grêmio, a torcida do Grêmio soltou fogos quando ele foi embora. Então, assim, é um jogador que chegou, né, sem muito o agrado da torcida do Fluminense, chegou a entrar num jogo, né, do Sport Cristal, entrou no segundo tempo como volante, mas aqui no Rio chegou que também ele jogava de zagueiro, cara. E Muito a gente procurou aí com a turma aí no Sul também, e também lá em São Paulo, que ele jogou no Palmeiras, procurou saber, né, se realmente esse atleta jogou como zagueiro, cara. E o que a gente teve de informação aqui, cara, é que nos poucos jogos que ele entrou, mais para o fim da partida, ele sempre entrava como volante. Que um ou outro jogo que precisou dele no final do jogo como zagueiro, aí ele foi para a zaga, mas ele não é zagueiro. É por aí, e fala um pouquinho desse Thiago Santos aí no Grêmio aí, que a torcida do Grêmio adora tanto. Cara, é bem por aí. O Thiago Santos, ele nunca foi uma... O Thiago Santos, quando chega no Grêmio, ele é um pedido do Renato Portaluppi. Só que ele chega e o Renato vai demitido. O Renato sai. Então ele quase não joga com o Renato. E aí depois o Renato sai, ele fica em alguns jogos, enfim. Só que o Thiago Santos, ele não é um craque de bola. E aí ele vem justamente quando o torcedor, a gestão anterior, né, o Grêmio, quando ganha a Libertadores 2017, ali para 2018 o Grêmio já tinha chegou na semifinal outra vez, o Grêmio poderia ter montado um time muito forte, né? E aí foi dito que poderia contratar o Borré, foi dito que poderia contratar o Nath Fernandes, foi dito que poderia contratar o Rafael Carioca, que tá lá no México. Só que aí a torcida do Grêmio dormiu pensando neles e acordou com Thuram, com o Thiago Santos, né, com jogadores bem menos badalados. E aí o Thiago Santos, ele entra, ele já chega com esse peso de que, pô, a gente queria o Rafael Carioca e vai vir Thiago Santos. Só que ele era o primeiro volante que o Renato queria. Ele não foi mal no Grêmio, absolutamente. Não foi aquela coisa horrorosa no Grêmio, o Thiago Santos. Só que o torcedor pega no pé, né? E ele tem alguns erros, assim, mas são erros muito pontuais. Muito pontuais. E aí, como o Grêmio contratou Felipe Carbajo, melhor volante do Campeonato Uruguaio, o Grêmio já tinha no elenco o Vilha Sante, que é um paraguaio que é o cabeça da reconstrução da seleção do Paraguai, titular, capitão da seleção. O Grêmio tinha o Bitelo surgindo. Tem o Ronald agora, que é da categoria de base, também campeão sul-americano. Tem o Mila, que é da categoria de base, que é muito bom jogador. Então tem opções ali. E o Thiago Santos sempre entrava. Sempre entrava. E o torcedor pega no pé, pega no pé, pega no pé, até chegar o jogo que ele entrou no Clássico Grenal e ele foi vaiado o tempo inteiro. Desde que ele entrou no campo, ele foi vaiado. E aí termina Mas o jogo. merecido ou não? Não, já vem com rinha dos outros anos. Sabe? Ali o torcedor não gostava do Thiago Santos. E aqui no Rio Grande do Sul tem uma coisa que tem, vocês aí também têm, né? São os jornalistas identificados com os clubes, que é o nosso caso também. Só que, cara, tem uma galera que é chata demais, cara. Demais. E é ranzinza, é chata, sabe? E aqui tem muita coisa de jornalista de veículo grande que é identificado de fazer campanha contra o jogador. Contra o jogador. E aqui eu não vou citar os nomes, porque senão, que nem o Marcelo diz, né, dá processo, mas tem um cara com nome de município aqui do Rio Grande do Sul e tem um outro cara que é um careca, que também tem nome de município, que os dois encabeçaram campanha. E tem um velho maluco também, que também estava na cabeça nessa campanha aí. E contra o Thiago Santos. Já foram contra o Campaz, já foram contra o Arroio, já foram contra o Bolanhos, já foram contra o Roger Machado, né? Todos eles têm uma característica em comum, se vocês forem notar, tá? Todos eles têm uma característica em comum. E começam essas campanhas. E aí difama o jogador fica sem... Então não era toda a torcida, era uma parte da torcida, é isso? Não, mas aí generaliza, né, Cris? Aí começa a generalizar. Ele entrou na semifinal contra o Ipiranga, que foi o último jogo dele,
Ele entrou, ficou 7 minutos em campo e foi substituído. Porque cada vez que ele Caramba. chegava perto da bola, tinha quase 50 mil pessoas vaiando ele. Você Quando gostou da saída dele? Eu não. Eu, particularmente, Rafael, não. Eu acho que é um jogador que é útil, é bem útil. Ele é um primeiro volante, cara. O Grêmio hoje tem um primeiro volante no elenco. Um. Ficou sem nenhum agora. Quer dizer, ficou só com um. Antes tinha o Thiago Santos que podia fazer essa. Né? Agora não tem mais. Agora tem só o titular. E aí, cara, fui contra a saída dele, fui contra esse discurso todo de que tem que sair, porque tem que sair, porque tem que sair. Cara, não acho o Thiago Santos. Assim, ó, o torcedor do Fluminense não vai esperar um craque de bola. Ele não é um primeiro volante assim, classudo, um primeiro volante que vai dar o passe com qualidade. Ele não é o primeiro volante que vai desarmar e já armar o contra-ataque. Nada disso. Mas ele é um cara que vai entregar fisicamente. Ele é um cara que tu não vai ver ele caminhando em campo. Nunca vai ver ele caminhando em campo. Tá? E ele, pra função de camisa 5 ali, de ser o quebrador, de ser o destruidor, ele é muito útil. Muito útil. Se é isso que o Diniz pensa pra ele, ele é muito útil. Muito. Mas ele pode entrar ele entrou de zagueiro aqui, por exemplo, quando o Grêmio tava precisando fazer um gol. Aí tira um zagueiro e coloca ele, sabe? Aí joga com ele na zaga ali pra ele começar a construir de trás. Mas é isso, ele não é zagueiro, ele é primeiro volante e ele cumpre muito bem a primeira volância. Ele não é um jogador técnico, mas ele é o quebrador e ele faz muito bem essa função.